fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes chegavam as vasilhas e elas os enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui, pois uma vasilha, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Amém? Quando nós vemos essa palavra, nós estamos vendo algo que Deus fez. E eu estava estudando a palavra do Senhor e tem uma palavra interessante, que é a palavra transcendencial, que quer dizer ultrapassar. O que transcende o mundo material. O que transcende o natural. Foi o que aconteceu na vida dessa mulher, através da obediência dela, através do clamor da vida dela, através da oração dela, da misericórdia de Deus na vida dela, sobre ela e sobre os seus filhos. Ela era uma mulher dos discípulos dos profetas. Ela clamou ao profeta e o seu marido era servo de Deus. Ele morreu e deixou ela com dívidas e com 2 filhos. E os 2 filhos iam ser levados escravos. Agora imagina você pagar uma dívida com seus filhos. Naquela época acontecia isso. E existem em alguns lugares de outras nações acontecendo isso até hoje. Famílias tendo que pagar dívidas com o seu trabalho sem receber nada em troca. Em outras nações ainda tem acontecido nos dias de hoje, no ano de 2023. Pessoas que precisam ser compradas, resgatadas. Nós estamos vivendo dias nesse tempo hoje, onde Deus está chamando um exército de homens e de mulheres de Deus, de profetas e profetisas do Senhor, para ministrar e declarar o milagre de Deus que transcende o mundo material. Amém? O azeite representa a presença de Deus. O que o azeite é? Ele especificamente, ele se remete ao Espírito Santo de Deus, a presença de Deus. O azeite, ele era utilizado na unção de reis e sacerdotes. Amém? Essa mulher, ela recebeu um grande milagre sobrenatural. Só que esse milagre sobrenatural não aconteceu simplesmente com ela. Aconteceu com todos ao redor dela. O que Deus vai fazer na sua vida não vai só mudar a sua história. Vai mudar a história de várias pessoas ao seu redor. Todos tiveram participação nesse milagre. Aquelas vizinhas, aqueles amigos, aqueles empresários, ou até mesmo pessoas da outra quadra, da outra rua, da outra vizinhança, teve que correr e levar vasilhas para que aquela mulher pudesse encher cada vez mais o azeite. E eu tenho certeza que ela não só vendeu, quanto ela tinha para abençoar outras pessoas. Deus não quer somente te abençoar, Ele quer te fazer um abençoador, um profeta do Senhor, um ungido do Senhor, para abençoar outras vidas também. Eu me lembro bem que quando eu ia para a igreja, aos 12 anos de idade, a minha casa era longe da igreja. Teve algumas vezes que eu ia a pé, eu ia correndo com medo do perigo, e sempre voltava de carona com o casal da igreja. E eu ficava esperando. E é chato, viu, gente? Depender de carona não é fácil. E eu ficava esperando o casal da igreja falar: Patrícia, já estou indo, passo pertinho da sua casa e vou te levar e tal. E eu era muito novinha, não podia estar atravessando avenidas e avenidas até chegar na minha casa a pé sozinha. Já acontecia de voltar sozinha. E eu ia com o coração assim, acelerado, com aquele medo de perigos da noite. Mas como eu era muito igrejeira, de manhã, de tarde, de noite, às vezes quando eu vejo os meninos aqui durante o dia na igreja, as meninas de manhã, você passa antes do culto, elas estão aqui, são futuras bispas, pastoras, mulheres e profetas do Senhor que Deus está chamando, amém? E aí, eu me lembro bem porque
Eu sei que depois que eu comecei a trabalhar, a ter o meu ganho, né? E tudo, ainda permanecia no grande, como que eu vou dizer para você? O grande chofer ônibus. Quem aqui já andou no chofer ônibus? Amém? E nós estávamos ali, orando a Deus, buscando a Deus, servindo o Senhor todo o tempo. Eu lembro uma vez, amados, que tinha conferências da igreja que eu ia para ministrar para as crianças. Eu não participava da conferência. Então eu ficava nas salinhas do centro de convenções com as crianças e não participava de nenhuma reunião dentro da conferência. E eu lembro que um líder da equipe de criança, a pastora Carminha, me deu City Pass, que eu precisei. E ela dava para várias pessoas jovens que não tinham carro nem condições. E ela dava um City Pass, naquela época era passe, né? De ônibus, aquele papelzinho. E a gente ia servir ao Senhor. E eu lembro que nós lá na salinha, a gente achava que estava esquecido. Mas fala para o seu irmão, você acha que Deus esquece de algum filho dele? Ninguém é esquecido pelo Senhor, né? E lá, eu lembro que o pastor que acompanhava o apóstolo, que era americano, o pastor Jack Chisley, estava no Brasil, em Goiânia, ministrando, e ele falava em inglês e tinha um pastor que ministrava em português, traduzindo. E o pastor Jack falou assim para o apóstolo: cadê as professoras da salinha da igreja, daqui da conferência? E aí ele falou: pode mandar buscar todas elas. Quando mandou buscar todas, nós subimos naquele teatro do Rio Vermelho, lá dentro do centro de convenções, e ele orou uma por uma, ministrando uma palavra de Deus. E eu lembro direitinho que ele olhou para mim e falou assim: você é namoradinha de Jesus. Eu não tinha namorado na época, era novinho. E eu falei: namoradinha de Jesus? Você é namoradinha de Jesus. Por quê? Porque eu tinha que buscar o encontro verdadeiro com Deus, a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, acima de todas as coisas da minha vida. Amém? Amém. E a porta que Deus me levou, o caminho que Deus me levou, foi um caminho que me levou para o ministério em Deus. Mas o que eu tenho para dizer para você hoje é que no tempo de escassez da nossa vida, não vá pensar que nesse tempo de escassez Deus não está te amparando, cuidando de você, porque Deus está em todo tempo protegendo, zelando, cuidando, suprindo e com os olhos bem atentos sobre aqueles que o clamam, sobre aqueles que o buscam. E hoje nós estamos aqui, estávamos adorando, o louvor foi uma bênção, muita presença de Deus. E nós estávamos numa guerra espiritual, porque quando nós entramos no louvor, na adoração, nós estamos com armas de melodias para Deus, aonde eu vi claramente que os anjos do Senhor estavam acampando aqui na igreja hoje. E eu tenho certeza de que assim como o bispo profetizou, declarou que você vai conquistar o melhor dessa terra, você vai. Você vai. Você fala: como? Eu não sei, mas Deus sabe como fazer. Deus vai colocar pessoas, Deus vai colocar contatos, Deus vai colocar situações para te abençoar. Porque Ele é o teu pai, o teu marido, o teu amigo, o teu conselheiro, o Deus de Israel, fiel protetor, está do nosso lado. Amém? Às vezes nós falamos assim: não, mas não está tudo bem comigo, não está tudo bem com a minha família, não está tudo bem nessa situação e nem na outra e tal. Amados, quando você entra num nível de dependência de Deus, você vive o que essa mulher viveu. Quando você vive num nível de conhecimento da palavra de Deus e busca a face do Senhor e diz para Ele: Senhor, é o Senhor que supre as minhas necessidades, é o Senhor que faz o milagre na minha vida. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu lembro que o meu tio que cuidou de mim, que me criou, irmão da minha mãe, ele falou: olha, não tem jeito mais do tio comprar o shampoo,
condicionador, o Dove, isso, aquilo que você gosta, porque já é hora de você trabalhar. E eu chorei, falei, não acredito. E aí eu tinha feito curso de enfermagem, técnico de enfermagem, e fui com meu currículo, eu lembro que debaixo de chuva, com um guarda-chuva, e eu fui bater de hospital em hospital buscando uma oportunidade de trabalho. Eu estava num lugar que eu achava que eu estava sozinha, mas em todo o tempo Deus me abraçava, caminhava comigo, do lado. E ali Deus abriu a porta de emprego para a minha vida. E eu estou falando aqui hoje para várias pessoas, jovens, adolescentes, que vão começar a trabalhar pela primeira vez. E eu quero dizer para vocês, a porta que Deus vai abrir na vida de vocês. Você pode achar que está sendo pequenininha, está sendo simples e comum. Mas para Deus nada é comum. Para Deus tudo é transcendencial, que é ultrapassar o mundo material, amém? E ali eu tive a oportunidade de trabalhar numa UTI, trabalhar com doentes cardíacos, e a evangelizar e a cuidar dos meus pacientes que Deus colocava nas minhas mãos ali. E eu lembro bem, amados, que olhando a nossa perspectiva de vida, de história, familiar, eu e o bispo, nós não poderíamos ser pastores, nós não poderíamos ser bispos, nós estávamos destinados a um caminho sem perspectiva. Não tinha ninguém sonhando para o nosso futuro, igual hoje nós vemos pais sonhando com a formatura dos filhos, sonhando, incentivando com o crescimento, né? Então muitos de nós aqui não tivemos esse apoio, não tivemos essa base, nem essa estrutura. Mas quando Deus escolhe alguém, Ele não desampara, Ele cuida, Ele zela, Ele protege, Ele faz o melhor, amém? E nós sabemos que essa mulher, ela estava diante de uma situação terrível, uma situação de perda, de confronto, uma situação de humilhação. E eu estou falando na minha questão profissional, mas eu quero falar do bispo também. Quando ele tinha 11 anos, ele já estava trabalhando quando criança. Menos de 11 anos, ele já estava na luta, batalhando para ajudar o sustento da casa, da família. Menos de 11 anos. E eu com 12 já estava trabalhando também. Mas eu quero falar uma coisa para você. Isso não foi insignificante. Isso foi significante nas nossas vidas, na nossa história, amém? Eu quero falar para vocês uma coisa tão importante que você deve gravar no seu coração. Que tudo que vier à sua mão, faça o melhor para Deus. Faça o melhor para Deus. Às vezes você acha assim, eu estou numa posição que eu não gostaria de estar. Eu gostaria de estar em outra posição. Eu quero te dizer, seja a posição que Deus te colocou. Faça com amor e dê o seu melhor. Deus vai te honrar quando você começar a honrar em tudo que você fizer o Senhor, amém? E eu lembro que eu fui trabalhar numa casa, tinha um jornalzinho na igreja, todo mundo recebia esse jornalzinho antigamente, não tinha? Com as músicas da igreja, com as programações da igreja. E lá atrás do jornalzinho tinha um espaço para você solicitar emprego. E eu atrás de emprego, né? Aí eu coloquei lá, liguei o negócio do jornalzinho e coloquei que eu queria trabalhar como enfermagem domiciliar. E aí fui chamada por uma família, uma senhora que ia fazer cirurgia plástica da face. Você já viu como que é a cirurgia plástica da face, amados? Descola tudo, daqui e aqui de volta. Tudo. E aí eu fui para cuidar dessa senhora, recém-casada, né, amor? E aí eu lembro que ela chegou do hospital toda enfaixada. Eu tinha que dormir com ela. Eu tinha que contar história para ela. Eu tinha que fazer ela sorrir, contar piadas que ela me pedia, histórias e tal, que ela não conseguia dormir e também não me deixava dormir, né?
abri a geladeira, peguei uma manteiga e um pão. Quando eu fui passar a manteiga no pão, lá vem ela, toda cheia de ataduras. A minha manteiga não! Essa custou tantos reais, a sua é aquela inferior, que custou menos. Gente, aquilo para mim foi um golpe assim tão grande. Sem contar as outras humilhações que vocês já devem ter passado na vida. E quem não passou pela escola da humilhação, aqui eu duvido que todo mundo já passou. Todo mundo já passou por essa escola da humilhação. E aí eu lembro que eu olhei e falei, meu Deus, eu comi esse pão chorando, as lágrimas descendo. E eu falei, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não sabia de nada, né? Na hora de ir embora, ela me deu cheque. Quando eu saí daquele apartamento lá, ai, tá livre, tô livre, glória a Deus. Por quê? Porque o sentimento de ser humilhado é algo tão doloroso, tão difícil, amados, tão complicado, para você conseguir respirar de um sentimento de humilhação, é algo que só Deus te dá força. Essa mulher estava humilhada, ela tinha que pagar a dívida, ela tinha que dar os filhos dela, né, para os devedores lá, e ela estava numa situação totalmente triste. Só que surgiu algo diferente, porque aquela mulher, ela poderia não ter o dinheiro mais, ela poderia estar endividada, ela poderia tudo, mas ela tinha o que nós temos e que você tem, o que eu tenho, que é a presença de Deus. A presença de Deus é tudo. É tudo para nós. Se nós temos a presença de Deus, nós vencemos o inimigo. Se nós temos a presença de Deus, nós rompemos. Eu conheci na Austrália uma pastora coreana, amiga minha lá, e ela falou para mim o seguinte: ela não tinha o que dar para os filhos de comer, porque o marido afrontava ela, judiava deles e agredia ela. Então ela foi cuidar dos 3 filhos, só ela e Deus. Essa pastora, ela tinha a presença de Deus. Ela não tinha marido, ela foi totalmente abandonada, mas ela tinha a palavra, ela tinha a presença. Sabe o que ela fazia com aquelas 3 crianças? Ela saía de porta em porta para evangelizar. Um pendurado aqui, outro arrastando ali, e ela com a palavra de Deus. Quando ela batia na porta da casa de alguém lá onde ela morava na Coreia na época, para falar do amor de Deus, sendo uma mulher que estava sendo humilhada pelo próprio marido, ela não tinha o que comer em casa. Mas aí, as pessoas a recebiam em casa. E ela falava a palavra e ministrava. E dali saiu um pedaço de bolo, um refrigerante, um suco. Ali ela alimentava ela e as crianças através do lanche oferecido, através do evangelismo que ela fazia nas casas. Amém. E aquela mulher foi para a Austrália, formou a filha em odontologia na Austrália. O filho, ele é um líder de instrumentos, como é que fala? Maestro da maior igreja da Coreia do Sul? Do Norte. Do Sul, né? Porque do Norte não pode. Então, amados, Deus faz coisas tremendas. Quando você tem a presença de Deus, você não vai passar fome e necessidade, que Deus vai te suprir. Amém. Deus não vai deixar faltar nada. Coloca o pé nas águas. Coloca o pé nas águas. Elas vão se abrir em nome de Jesus. Amém. Ele vai te suprir de todas as formas. Para nós estarmos encerrando, vamos abrir em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos ler a partir do verso 1.
Romanos, capítulo 8, verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Tudo coopera, meu irmão. Você fala assim, eu estou passando por essa prova, eu estou passando por essa situação. Você está num treinamento, você está sendo treinado. Você está sendo preparado por Deus para abençoar, para ser abençoado e para abençoar. Você está passando às vezes por um treinamento que eu tive que passar esses dias. Eu cheguei aqui, na terça-feira nós guerreamos contra o inimigo. Quem estava aqui? Quando eu fui dormir à noite no outro dia, eu recebi uma afronta tão grande que o bispo acordou comigo chorando. Ele acordou com o meu choro, na verdade. E foi uma afronta tão grande do inimigo que a pessoa que me afrontou com algo que não tinha nada a ver, que eu fiquei sem entender. Quando é um de fora você entende, mas quando é da família, do sangue, você parece que não entende bem. E imediatamente a pessoa foi, o inimigo usou para me afrontar, aquilo veio como um dardo sobre a minha vida. E eu falei, meu Deus do céu, eu não sou desse mundo, eu não quero viver nesse mundo feio mais não. Chega desse mundo horroroso. Então eu falei para Deus isso. E chorando, na mesma hora, passou um pouco, a pessoa me manda, me perdoa, vocês não merecem isso que eu disse. Me perdoe, vocês não merecem. Né? Afrontando a mim, meus irmãos. Então assim, Deus, Ele é Deus que guerreia as nossas guerras, amém? Nós estamos numa batalha, nós não sabemos orar. Mas sabe o que é gemido inexprimível? É inexprimível, como o gemido do Espírito Santo em nosso favor. Quando Jesus foi subindo aos céus, os discípulos falaram, mas o Senhor está indo, mestre. Ele disse, eu estou indo, mas eu vos deixo o Consolador, o Espírito da verdade. Então, se você tem o Consolador, você tem tudo, amém? Amém. Então, com essa graça, com essa unção,